Olá, graça e paz. É um prazer estar aqui outra vez para compartilharmos da maravilhosa palavra de Deus. Desejo que você esteja bem e que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, te ajudando e te abençoando em todas as coisas. Seguimos aqui com nossas reflexões no livro de Esther e hoje o nosso tema é Conhecendo as Tramas do Inimigo. Hoje vamos nos concentrar em alguns versículos do capítulo 3 do livro de Esther. Vamos ler o versículo 1, 2, 5, 6, 9 a 11, que diz assim: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele, porque Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Se bem parecer ao rei, versículo 9, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então, neste capítulo 3, nós observamos que já houve um período de tempo, um lapso de tempo de 5 anos, desde a coroação de Esther como rainha, até o momento em que Amã planeja essa trama, essa matança dos judeus. Se passaram 5 anos. Amã foi engrandecido pelo rei, como diz o versículo 1. Ele se irou, Amã se irou contra Mardoqueu, porque ele não se prostrava, não se encurvava, não fazia reverência a ele. Isso nós vemos no versículo 5. Amã decide destruir não só a Mardoqueu, mas a todos os judeus. Quando ele descobriu que Mardoqueu era judeu, então sua intenção foi destruir todos os judeus. Isso está no versículo 6. O argumento de Amã diante do rei, para convencer o rei a fazer o decreto de destruição, foi que o povo judeu não trazia nenhum benefício para o seu reino. E com a autorização do rei, então, Amã estabelece um dia fixo, uma data pré-determinada para a destruição, para a matança dos judeus, que incluía jovens, velhos, mulheres e crianças. Além disso, eles também deveriam saquear os bens dos judeus. Isso lemos no versículo 13. Nesse contexto, então, observa-se que Amã é a imagem do inimigo. Ele era inimigo dos judeus e ele representa a imagem do inimigo, do nosso inimigo, do diabo, e ensina as características da ação do inimigo. Então, nós podemos identificar aqui nas atitudes, na forma como Amã procedeu, características que o inimigo também utiliza, também são estratégias e tramas do inimigo contra a vida daqueles que são povo de Deus, servo de Deus. Então, que características da ação maligna observamos neste capítulo 3 do livro de Esther? A primeira coisa que observamos é que o maligno deseja grandeza, honra e adoração. Isso nós observamos no versículo 1, o versículo 2 e o versículo 5, que dizem que o rei engrandeceu Amã e inclusive
ordenou que as pessoas reverenciassem a Amã. E Amã se irritava grandemente quando alguém não o honrava, não se inclinava diante dele. Então, ele desejava a grandeza, ele gostava da glória que ele estava recebendo, o engrandecimento que ele recebia do rei, e queria a honra que as pessoas deveriam dar-lhe. Então, essa é uma estratégia do maligno também. O inimigo, o diabo, ele quer grandeza, ele quer honra e quer adoração. Desde o início ele quis isso. Em Isaías 14, 13 e 14 nós lemos: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esses versículos se referem exatamente à intenção do diabo, do inimigo, que fez com que ele fosse expulso do céu, porque ele queria subir e estar à altura de Deus, estar no lugar de Deus, ser semelhante a Deus. Em Lucas capítulo 4, 6 a 8, nós vemos o diabo tentando a Jesus e a proposta dele é exatamente essa. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então, observem que até do próprio Senhor Jesus, Filho de Deus, o diabo desejou e queria receber glória e adoração. Então, essa é a primeira característica dele. Ele quer grandeza, ele quer honra, ele quer adoração que é devida a Deus. A segunda característica que observamos é que o maligno deseja matar, roubar e destruir. Encontramos isso no versículo 6, 9 e 13 de Esther, quando o texto nos conta que Amã não pretendia somente matar ou se vingar ou destruir a Mardoqueu, mas ele queria destruir todo o seu povo. E ele não queria somente matar, ele queria massacrar e mais ainda queria roubar tudo que pertencia a Mardoqueu e ao povo judeu. No versículo, João capítulo 10, versículo 10, nós lemos um versículo que já é bastante conhecido. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, observamos que sempre onde há uma atuação maligna, o desejo de matar, roubar e destruir as vidas é algo que está presente. E em 1 Coríntios 5,5, o apóstolo Paulo faz uma recomendação, faz uma afirmação à igreja de Corinto, quando ele diz: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, ele sabe que a obra do diabo, de Satanás, é destruir, é matar, é roubar. E por causa de algumas pessoas que haviam ali, contra a palavra de Deus, Paulo deu essa palavra, que deveriam ser entregues a Satanás para a destruição da carne. Então, o desejo de matar, de roubar e de destruir é uma característica da ação e da atuação maligna. E nós temos exemplos disso na história bíblica. Faraó ordenou que matassem todos os meninos judeus que nascessem quando ele percebeu que o povo estava crescendo, se multiplicando muito e era uma ameaça. Depois nós encontramos Herodes mandando matar também todos os meninos abaixo de 2 anos na tentativa de matar a Jesus. Então, essa é uma característica da ação maligna e que está representada neste capítulo de Esther pela pessoa de Amã. A terceira característica que encontramos é que o maligno trata de dar legalidade ou legitimidade às suas tramas. Observamos isso no versículo 8, 9, 12 e 15 do livro, capítulo 3 de Esther. Ele não poderia simplesmente por sua própria vontade e por sua própria determinação destruir a Mardoqueu e destruir ao povo judeu. Ele precisava de algo que fosse legal, uma autoridade, algo legítimo. E para isso ele precisava de um decreto do rei. E ele convenceu o rei a fazer esse decreto e destruir
todos os judeus. No capítulo 4 de Lucas, também no versículo 9 a 11, que trata da tentação de Jesus, observe o que o diabo pretendia fazer e propôs a Jesus. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. Ou seja, a tentativa do diabo de convencer Jesus a dobrar-se diante dele, a fazer o que ele queria, foi apelar para a Escritura, para que o que ele estivesse propondo e o que Jesus se propusesse a fazer, se cedesse à tentação, parecesse ser algo legítimo, algo legal, algo certo. Em João capítulo 18, versículo 29 a 32, quando trata da crucificação de Jesus, encontramos também que era necessário que a morte de Jesus fosse algo legal, legítimo diante dos homens. Então Pilatos saiu e disse-lhes: Que acusações trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar a pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando que morte haveria de morrer. Ou seja, os judeus precisavam de algo legítimo dentro da lei, legalmente dentro da lei romana, para que pudessem matar a Jesus, porque dentro da lei deles, eles não poderiam fazer isso. E eles fizeram até que conseguiram de fato. Em João 19, 7 diz: Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Então, essa é outra característica, outra estratagema que o inimigo usa para matar, roubar e destruir, para atingir as pessoas. É fazer parecer que o que ele está propondo é algo certo, é algo legítimo, é algo que está de acordo com as leis estabelecidas. A quarta característica do inimigo é que o maligno distorce a verdade. Isso nós vimos também no versículo 8, quando Amã disse para o rei: olha, o seu reino não ganha nada com esse povo. E aí no capítulo 7, versículo 4 de Esther, nós observamos que quando Esther vai argumentar com o rei e pedir pelo seu povo, ela diz: porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Ou seja, Esther mostra para o rei que destruir todo o povo judeu que estava no reino seria uma grande perda para o reino. E o que Amã fez para convencer o rei de que assinasse o decreto de morte contra os judeus foi dizer que este povo não trazia nenhum benefício para o seu reino. Ou seja, o inimigo trata de distorcer a verdade. Trata de fazer parecer que a verdade não é verdade, é mentira, que não é bem daquele jeito. Foi isso que Satanás fez lá no jardim do Éden com Eva. Em Esther, no capítulo 2, versículo 21 e 23, nós lemos: Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther, e a Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das Crônicas dos Reis. Ou seja, Amã disse que esse povo não trazia nenhum benefício para o rei. E observamos que a vida do rei foi salvo por causa da denúncia que Mardoqueu fez, porque descobriu que estavam atentando contra a vida do rei. Ele fez a denúncia, foi investigado, era verdade e os culpados foram punidos. E Amã estava dizendo
que os judeus não traziam nenhum benefício para o reino. Então o inimigo trata de distorcer a verdade. Em Gênesis 3, versículo 1, 4 e 5, lemos: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Então a serpente disse para a mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e mal. E em João 8:44, Jesus disse: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a quarta estratégia ou característica do maligno é distorcer a verdade. Ele trata de fazer com que a verdade não seja do jeito que ela é. Trata de fazer parecer que a verdade é mentira. Então, em conclusão, para concluir, recordando as 4 características da ação maligna, ele deseja grandeza, honra e adoração, ele deseja matar, roubar e destruir, ele trata de dar legalidade ou legitimidade às suas tramas e ele distorce a verdade. Então, nós precisamos estar conscientes de que o maligno está presente neste mundo, atuando de forma sutil e por meio do engano. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Mateus 24:24 diz: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A vigilância e o discernimento são 2 atributos fundamentais que devemos desenvolver para poder perceber a ação maligna. O maligno é vencido com a palavra e resistindo a ele. Lucas 4:4, a resposta de Jesus às propostas do inimigo foi: E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. 1 de Pedro 5, 8 e 9 diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as vossas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pedro diz: sóbrios vigiai, e diz: resistindo-lhe firmes na fé. E Apocalipse 12:11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a vida até a morte. Então, que estejamos atentos às tramas do maligno, que estejamos vigilantes, buscando discernimento, resistindo a ele e utilizando a palavra para vencê-lo. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que você possa ter uma excelente semana.